aí, pessoal? Tudo bem? Bom, a gente está começando aqui a última semana dos estudos, beleza? Semana 4, Sociologia. A última semana do PET, da apostila do PET. Então a gente vai aguardar agora o retorno do Estado, do governador, para ele poder informar para a gente quando que a escola vai voltar a funcionar normalmente. Acredito que provavelmente por enquanto ainda não vá. Acho que a gente vai ter o volume 2 do PET, certo? Mas aí vamos aguardar posicionamento, que eles vão estar enviando então um novo PET, uma nova apostila para dar continuidade, certo? Mas nessa PET, nessa apostila, semana 4 é a última relacionada à sociologia, certo, pessoal? E aí, ó, estou aqui com o PET, olhando o PET junto com vocês. A gente tem aqui nos planos de estudo tutorado essa parte, lembrando que é aqui onde você vai colocar seu nome, preencher seus dados, para depois estar entregando, né, lá na escola, principalmente já com as atividades feitas. Tivemos aqui na semana basicamente uma introdução à sociologia, explicando por que a gente estuda sociologia, a importância dela. A gente tem aqui as primeiras atividades, que eu já corrigi, já mandei o áudio para vocês. Depois a gente tem semana 2, onde a gente falou um pouquinho sobre regras, né? Instituições sociais, isso. E aí a gente começou a falar um pouquinho sobre família, religião, a importância da escola, por que seguir regras. E aí a gente tem aqui algumas atividades que vocês devem ter feito já. E aí eu vou mandar a correção para vocês, certo? Em áudio. Semana 3, que foi o vídeo que eu lancei semana passada, falando sobre família, as mudanças que esse núcleo familiar que a gente conhece sofreu, certo? E aí, mais atividades relacionadas a esse tema, que eu vou mandar também a correção. E agora a gente vai começar a semana 4, certo? Semana 4 com um tema interessante, um tema legal, ok? Falando sobre religião. E aí qual que é a proposta dessa última semana? Ela vai falar aqui sobre a sociologia da religião, que, como eu falei lá, acho que no primeiro vídeo eu falei para vocês, que a sociologia, assim como várias áreas do conhecimento, como várias profissões, ela pode atuar em vários setores, vários campos diferentes. E a sociologia da religião é uma das áreas específicas da sociologia, cuja qual o que ela estuda especificamente é a religião. Ela busca entender se a religião está certa ou errada? Ela busca entender se é verdadeira ou falsa? Não. A sociologia estuda a sociedade, a relação dos indivíduos em sociedade, como a gente se organiza, qual que é a importância que a gente vê na vida em sociedade, certo? Então, quando a gente fala de sociologia da religião, a gente busca entender como que a religião, essa questão de acreditar numa força ou em várias forças, e aí a gente vai pensando em outras religiões, a gente vê que também não é só uma questão de acreditar em algo ou alguém, mas também numa energia, acreditar na sua importância no mundo, e aí vai. Qual que é a importância da religião para as pessoas e até mesmo para a sociedade? Como que a religião, de certa forma, pode estar exercendo uma função importante na sociedade? Como que o ser humano, de onde que surgiu essa crença, sabe, esse sentimento que a gente tem dentro de si, né, relacionado à religião, à espiritualidade,
certo? E aí a sociologia da religião, então, ela se dedica a pesquisar sobre isso. Beleza. Então, isso está marcado aqui na primeira parte, no que consiste a sociologia da educação. E aí aqui eles vão falar um pouquinho como que acontece a pesquisa, quais são os sociólogos, qual é a visão que eles têm sobre religião, pra gente saber um pouquinho, certo? Bom, no que consiste a pesquisa eu já falei um pouco, né? Justamente o que eu disse para vocês, que a sociologia da religião não busca trazer respostas de quem está certo ou errado, mas sim entender como que as pessoas, que a sociedade percebe a religião e sua função e o que ela fala. Por que em certos países certas religiões dão mais certo, vamos dizer assim, em outras não. Tem tudo a ver com a cultura, com o modo que as pessoas interagem. Muitas das vezes certas sociedades têm um jeito diferente de agir porque elas recebem grande influência de certas religiões. Então como que é isso? Que interação que isso dá, né? E aí a gente vai ver aqui no texto que eles colocam o Emile Durkheim, o Max Weber, o George Simmel. Eles colocam aqui que eles vão apresentar esses três autores. Os dois primeiros são os clássicos, né? E também eles vão falar de Karl Marx, mas eles não citaram aqui, né? E falam que a sociologia, com esses estudos na religião, eles contribuíram também para outras áreas, né? E aí, por exemplo, psicologia. E o que a psicologia estudava sobre religião, a sociologia também usava, analisava, né? Então, muita coisa que a gente faz em uma área, em uma profissão, acaba contribuindo para outras. E aí, por exemplo, eles vão tentar entender esse lance que o Freud fala na psicologia, na psicanálise, de que a religião vem para suprir algumas carências que o ser humano tem, algumas dúvidas que parecem inacabadas e que nunca vão ser respondidas. Então os sociólogos veem isso e tipo, será que é isso mesmo? Só que aí, em vez de analisar a cabeça das pessoas, né, uma por uma, eles vão tentar entender no coletivo, porque o interesse da sociologia é a sociedade, né? Beleza. Como que o Emile Durkheim vê a questão da religião? Conforme está aqui no texto. Se a gente lembrar do Durkheim, ele tem uma visão muito assim, de que ele discute muito sobre a união, né? Ele fala da solidariedade, lembra? Mecânica, orgânica. E aí a explicação que ele dá para isso dá muito a entender que, tipo, quanto mais unidas as pessoas estão, mais as pessoas são importantes para o grupo, mais são dependentes, menos eles se desenvolvem, talvez, em alguns aspectos, porque todos dependem de todos. E aí também ele fala que a nossa sociedade atual já as pessoas não são tão unidas. Isso faz com que cada um siga um caminho diferente, talvez podendo ser mais autêntico consigo mesmo, né, fazendo aquilo que gosta. E faz a gente desenvolver bastante coisa. Mas o sentimento de união, de pertencimento, aquele de grupo, já é bem menor. Certo? Se a gente for lembrar disso, dessas ideias que o Durkheim tinha, já falava sobre sociedade, e aí a questão do organismo, né, cada um tendo sua importância, a gente passa a entender que talvez então na religião ele vai ter uma visão quase igual, né? E é basicamente isso que fala aqui no texto. O Durkheim ele vai entender que a religião tem uma função importante. A gente não pode, por mais que a ciência tente explicar e às vezes falar que a religião é uma criação do homem e que talvez tudo que a gente acredite dentro da nossa crença, né, crença que cada um tem, talvez isso tudo seja uma grande invenção nossa. O Durkheim ele não vai ter esse pensamento, por mais que ele fosse da sociologia, que de certa forma é uma ciência, né? Mas ele vai acreditar na questão de que a religião é um fenômeno coletivo.
Assim como a gente chegou num ponto e resolveu se unir, viver em sociedade, se ajudar mutuamente e tudo mais, as pessoas também em conjunto chegaram a dúvidas, chegaram a questionamentos. E aí, a religião parece ser também uma forma do ser humano tentar se entender, trazer explicações, trazer as pessoas para perto de si também, porque a gente percebe que muitas religiões, filosofias religiosas tem a coisa da coletividade, aquela questão de respeitar o próximo, porque ele é um semelhante, igual é um semelhante de você. Então, essas ideias, e aí o Émile Durkheim vai trazer então essa visão de religião para esse campo, né, para essa importância. Então ele vai dizer que o que a religião produz, que é a crença, que são os rituais, que são as orações, tudo isso é o resultado de várias mentes, né? De várias percepções. Ninguém percebe essa questão do divino sozinho, não é uma ideia que um criou. Mas todo mundo chegou nessa dúvida e tal, tipo, questão de... E aí, qual que é a explicação? Então a religião se torna um resultado da sociedade. É algo que a sociedade mesmo colocou ali para a gente pensar, refletir de que a vida às vezes não é só isso que a gente tem aqui nessa terra, certo? Então para ele a religião tem sua importância, manter as pessoas mais unidas, manter as pessoas de certa forma, vamos colocar entre aspas, submissas, no sentido de que não é tudo que a gente, né, as coisas aqui dessa vida, a gente não dá conta de tudo, né? O ser humano não é a superioridade. A gente precisa de uma liga, de algo que nos una em vários sentidos. E aí vem essa coisa, né, do religioso que dá uma certa explicação também para nossas semelhanças, dificuldades e tudo mais. Então, Durkheim vai ter essa visão. Já o Weber, ele vai pensar um pouquinho diferente. E aí, por exemplo, tem um livro que eu citei, né, quando a gente foi estudar sobre os clássicos, que é a questão da ética protestante e o espírito do capitalismo, que está até citado aí na PET. Nesse livro, ele tenta mostrar a proximidade que a religião tem, protestante, por exemplo, com o surgimento do capitalismo. Ele tenta mostrar como que uma coisa é conectada à outra. Assim, quando a gente viu na teoria dele da ação social, que o que uma pessoa faz interfere na vida do outro e é uma grande teia, né? Então, é a mesma coisa. Como que a economia interfere na religião, a religião interfere na economia, que mexe na política, influencia nos valores morais, tudo isso. E aí, por exemplo, na ética protestante do espírito capitalista, ele vai mostrar como que a perspectiva protestante, principalmente naquele período do calvinismo, que tentava dar uma outra perspectiva sobre a vida em si, que o capitalismo não focava tanto, de que a prosperidade que você tem nesse mundo, nessa vida terrena, ela é importante, ela mostra a sua capacidade de persistência, de conquista, né? E conseguir colocar em prática as palavras de Deus. Ao mesmo tempo que também justifica o fato de buscar ter as coisas, né? De conquistar, de ter dinheiro, de enriquecer, mas sem gerar aquela dor, assim, aquele sentimento de tipo, estou fazendo isso como movido por um sentimento de egoísmo, de vontade de ter, de dominar, e isso Deus não aceita muito. E aí o protestantismo vai mostrar que não, que Deus nos colocou aqui para justamente viver as glórias, as conquistas que Ele mesmo já havia deixado por aqui para os seus filhos que têm o merecimento, né, devido, possam ter e tudo mais. E aí vai trabalhar várias outras questões, vestimenta, crenças, questão econômica. E aí o Weber vai falar, vai apontar isso, né? Como que a
a Reforma Protestante também deu um gás, deu uma energia, potencializou a possibilidade do capitalismo explodir e virar o que é hoje, né? Uma grande potência. Então, como que religião, economia e política andam juntas? Weber vai ter essa percepção. E aí ele não vai discutir exatamente se a religião é boa ou não, e se ela é verdadeira ou não. Mas ela vai partir de como que as coisas, né, estão conectadas nessa nossa vida social. O George Simon, ele vai colocar pra gente, novamente um pouco mais diferente dos outros dois, de que religião e religiosidade são aspectos diferentes. Ele vai falar que religiosidade, essa coisa da dúvida com relação, será que há algo superior? Será que há um grande mistério? Ele vai colocar isso como uma grande dúvida, uma grande inquietude que tem dentro de cada um de nós. Então, independente de religião ser verdade ou não, ele vai colocar que até o ateu, né, tenta responder essas coisas todas, mas por o viés da ciência. Mas que é natural o ser humano ter essas dúvidas, ter esses questionamentos, que é da nossa própria essência. A religião já seria uma construção lógica de como que a gente pode responder isso, né? Até mesmo para a gente justificar para as outras pessoas, passar essa visão para outras pessoas. A gente precisa de uma sequência, de uma didática, né? E aí é como se a religião fosse organizar tudo isso. Então, ele acredita nessa questão de que essa essência da religião, que é o fato do homem duvidar ou questionar ou não encontrar todas as respostas, já é algo natural nosso. E a religião só foi uma forma de a gente organizar isso, esse sentimento, buscar respostas, e aí ficar estipulado, ficar colocado aí na sociedade para as pessoas tentarem aceitar ou compreender ou buscar compreender do modo que alguém propôs, que é diferente do modo que o outro propôs. E aí por isso que tem tantas religiões, né? Porque cada uma fala de um jeito diferente, meio que buscando o mesmo resultado. O Karl Marx, ele já vai ser um pouco ateu, vamos dizer assim, porque ele acredita que religião seja uma forma de, assim como o salário, que ele já falou em outros textos, seja uma forma de enganar o povo, seja uma forma de você não é rico nessa vida, mas acredite que a sua verdadeira riqueza está em um outro lugar. É uma forma das pessoas se sentirem conformadas com a sua situação, acreditando que talvez o que é bom realmente para ela está em outro lugar. A religião para ele é uma forma de manter as pessoas quietas, sem se revoltarem contra aqueles que aproveitam delas, né, vamos dizer assim, naquela relação dialética, né, de burguês, proletariado. A religião é uma forma de manter o proletário quietinho, calmo, sem querer se revoltar contra o burguês, que independente de qualquer coisa, Deus é que vai julgar mais à frente. E aí ele acredita que o burguês, na verdade, a classe dominante, ela tira um proveito disso a seu favor. E tenta fortalecer a ideia de que nós precisamos de uma religião mesmo. A religião é importante, busque, viva ela. Então, para ele, é como se a religião fosse um meio de alienação, um meio de manter as pessoas fora daquelas discussões que elas deveriam realmente se importar, um modo de aceitar a vida como ela é, e entendendo que a mudança pode vir não pela mão sua ou de outras pessoas da sociedade, mas de uma força maior, né? Então não cobre, não se sinta mal, não queira se rebelar. Então Karl Marx ele vai falar que a religião, como está ali no texto, é meio que uma ilusão, uma alienação. Ou, num dizer mais marxista, um ópio para amenizar o sofrimento, né? Um entretenimento para as pessoas, né? Segundo Marx. Então por isso que
na visão de Marx, uma sociedade boa, né, funcional, digna, justa para todos, já tem que começar aí, eliminando essa questão de religião, porque ela só atrapalha, segundo ele, né? Então, imaginando a sociedade baseada em Marx, nada de religião. E aí a gente vai falar depois, no texto aqui, sobre intolerância religiosa. O que seria intolerância? Por mais que a gente tenha várias visões, por mais que a gente tenha pesquisadores que vão falar sobre a importância da religião, vão estudar uma religião, não vai estudar outra e tal, mas a gente tem que levar em consideração que a escolha pessoal é de cada um. A religião tem que fazer bem para cada um que a segue, que a busca. A religião tem que ser algo individual, particular. Porém, às vezes a gente vê pessoas que querem impor sua vontade religiosa, suas escolhas, e eliminar a de outras pessoas porque julgam que ela é ruim, que ela não presta, não serve de nada, que é do mal, não sei o que e tal. Cada um fala uma coisa. Mas isso só demonstra o quê? Na verdade, uma intolerância. E a intolerância é aquele fato de você saber que o outro é diferente e às vezes saber que as pessoas têm que ser diferentes porque cada uma vive uma coisa diferente, tomam caminhos diferentes, vem de núcleo familiar diferente, de uma cultura diferente. Então é normal que a gente tenha aí religiões diferentes. A pessoa vê isso, talvez até percebe isso, né? Que isso é importante, mas ela não aceita, ela quer impor, ela quer acabar com a religião do outro. Ela aceita tanto as ideias da sua religião, ele está tão fiel à ideologia, né? A proposta do que é certo e errado que a sua religião prega, que ele vem tentar eliminar o do outro, porque tá errado e não é desse jeito, é do jeito que a minha crença fala e pronto, só isso. E a intolerância vem justamente mostrar isso, essa dificuldade das pessoas de aceitarem a religião do outro, de entender a importância dela, às vezes até para a sua própria religião ou para a vida das outras pessoas, né? Então, a intolerância ela vem sendo um problema que há muito tempo faz grupos perseguirem os outros, faz ter muitas mortes. A gente vê muita questão de violência relacionada a isso, né? Atualmente a gente tem formas de tentar deter, né? Tendo as denúncias e tudo mais. Porém a gente sabe que nem sempre a gente consegue eliminar, né, esses casos de preconceito. Então é muito importante a gente saber identificar, é muito importante a gente saber se defender, é muito importante a gente saber respeitar, né, a opinião do outro. E aí, quando a gente respeita, quando a gente busca deixar que cada um siga ou pense da maneira que pensa, a gente fala sobre liberdade religiosa, por exemplo, que também é citado no texto, e que é aqui dividido em 3 pontos. Quando a gente fala de liberdade religiosa, é falar o quê? Do direito de qualquer pessoa de ter uma religião, de crer num ser divino, ou de crer na ciência, né? Todo mundo tem que ter esse direito. O direito de não ter uma religião e não crer em um ser divino, que é no caso o ateísmo. O direito à neutralidade religiosa em espaços de uso comum, que é o que a gente fala sobre o Estado laico, por exemplo, né? Que é uma forma da gente pensar a política, mas sem privilegiar nenhuma religião, sem se demonstrar a favor de um pensamento ou outro, né? Isso a gente tem que ter esse direito, porque senão pode acabar favorecendo a quem faz parte de uma religião e os outros não. Então a questão é saber conhecer, saber aceitar as diferenças. E esses problemas de preconceito, como fala aqui, não é só relacionado à religião. A gente tem a questão do preconceito, da homofobia, né? Relacionada a outros aspectos, a questão do LGBT, certo? E aí, como a gente falei agora há pouco, o Estado, que é essa figura que representa politicamente nós da sociedade, que vem para buscar nossos direitos e tudo mais. Como que ele se vê diante da religião? O Estado pode fazer uso do que a religião diz, do que algumas religiões dizem? Como é que é? Na verdade, a gente tem a questão do Estado laico, que é um tipo de governo, né, um tipo de organização política que pretende não anular a existência das religiões, mas não fazer uso de um pensamento de uma religião ou de outra para defender suas ideias, suas leis.
apoiar, né, suas opiniões. Porque aí estaria favorecendo uns, desfavorecendo outros. Pode existir um Estado religioso? Pode. A gente tem as religiões, por exemplo, lá das regiões árabes, né? Que interferem bastante na política. E aí faz com que se você faça tal tipo de atitude, cometa tal tipo de crime, ou sei lá, você é punido levando em consideração as próprias revelações ou as próprias propostas da religião deles, né? Então é um tipo de Estado religioso, onde na política a religião é muito forte. E às vezes ela até determina o que é certo e errado, né? E aí é muito perigoso quando você não segue aquela religião, você tentar quebrar isso. Porque aquela religião acaba sendo referência quando o Estado é religioso. E aí temos a questão do Estado laico e ateu, que são aspectos diferentes. O laico, ele reconhece a espiritualidade, a religião, a busca que cada um faz com relação a utilizando esses meios, né, da religião. E a questão do Estado laico, do Estado ateu, é você desacreditar totalmente na religião, é você não basear nenhum valor nas religiões, porque querendo ou não, nosso Estado é laico, por exemplo, o brasileiro. Mas quantas vezes vocês já perceberam que quando fala de família, quando fala de valores humanos, acaba passando um pouquinho nessa questão de somos iguais, somos semelhantes, família tradicional é essa, não pode mudar. Então assim, é um Estado laico que não significa, por ele não se justificar em religiões, mas também isso não significa que ele não vá, talvez de um modo ali, sem ninguém ver, criar algumas normas, visões, meio que partindo por valores morais de alguns grupos religiosos, né? Estado ateu já seria ausência total desse sentimento, dessa coisa de religião, para não interferir em nada nem ninguém, e é o momento prático, é um governo, é uma política pensando o aqui e agora, tem que ser definido aqui, aspectos emocionais ou racionais, isso aí a gente tem que fazer uma divisão certinha, sem ficar levando, mas será que tem que ser assim, ele tem que ser julgado assim ou não, cada caso é um caso. Isso não, no Estado ateu isso aí praticamente não existe, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, o Brasil, que é um espaço que trouxe influência de várias pessoas de vários continentes. O Brasil é um espaço que acontece muito da violência, do crime, do preconceito religioso, porque aqui, diferente de grande maioria dos países, aqui tem uma vasta variação de religiões. A gente tem religiões espíritas, religiões católicas, protestantes, a gente tem Umbanda, kardecismo. O Brasil é um país muito rico em várias coisas, não só em alimentos, não só em vestimentas, não só em personalidades, tons de pele, mas também na questão religiosa. Então por isso que é muito importante a gente pensar no Estado laico, pensar muito bem na questão de entender e respeitar o próximo. A gente pode não aceitar e não achar certo, mas entender que o outro pensa diferente, o outro pode ter uma crença diferente da minha, e isso faz parte, principalmente na nossa cultura brasileira, que a gente recebeu influência de várias outras culturas orientais, dos portugueses, e aí europeu, né? Dos africanos e várias. E por isso que aqui tem tantas denominações diferentes de religiões, né? Subdivisões. E aí às vezes a gente cria a ideia de que tudo é macumba, tudo é coisa de igreja, todo mundo é crente, mas até que ponto, né? E que visão é essa que eu tenho de que eu olho e já, não, isso aí é coisa ruim, macumba é coisa ruim. A gente não sabe, mas como assim? Você julga pelas pessoas que você conhece que mexe com esse tipo de trabalho espiritual, essas coisas, e você, né? Então a questão do julgamento a gente tem que analisar bastante, porque nem sempre as pessoas conseguem representar fielmente as crenças que elas seguem. É aquele velho ditado, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E aí às vezes a gente acaba prejudicando a imagem das religiões e tudo mais, quando a gente
faz coisas e as pessoas nos associam nossas atitudes a essa religião que a gente segue. Ou o contrário, quando as pessoas olham e julgam que tudo que a pessoa faz é porque ela é de tal crença, né? Então, vendo que o Brasil é assim, vendo que no mundo tem vários tipos de manifestação religiosa, a gente tem que entender essa questão da intolerância, buscar compreender, respeitar e entender que a diferença faz parte. Sem ela a gente não teria chegado aonde a gente chegou, né? E principalmente no Brasil, a diferença é um fator muito comum e praticamente ele é que nos mantém na nossa normalidade. O normal do Brasil, o comum, é ser diferente, né? Em vários aspectos. A explicação é rápida, o assunto também é tranquilo. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, quiserem que eu complemente, eu vou estar falando para vocês. E aí já tem atividade 4 aqui que eu já vou também mandar junto com esse vídeo, a correção comentada, pra gente fechar, pessoal. E aí depois disso aguardar o próximo volume do PET, né, pra gente dar continuidade na sociologia, ver quando é que a gente volta para a sala de aula, certo? Mas rápido, fácil e direto, certo? Então, pessoal, bom descanso nesse final de semana, esses feriados que a gente vai ter. Qualquer coisa me chama no particular, me chama no grupo, tirem suas dúvidas. Vamos mantendo o caderno atualizado, fazendo as atividades tanto do PET quanto as complementares que eu peço em cada vídeo. Então, se você esqueceu de pegar alguma, se você quer conferir se fez tudo certinho, se é isso mesmo, me chame, pergunte, pra gente, quando a gente for voltar, a gente não perder muito tempo, mais do que a gente já perdeu, né? Bom, então, tio vai ficando por aqui e até a próxima.